o nosso versículo do dia. Conecta com o versículo do dia. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Conecta com o versículo do dia. Por que eu escolhi esses dois versículos do Salmo 119 no meio do 176? Porque eles têm a ver com o que nós estamos dizendo hoje sobre essas prioridades, focos para 2021. O versículo 11, que é um versículo que eu realmente gosto muito: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse versículo ele começa falando da Bíblia dentro de você. A Bíblia, como João escreve lá em Apocalipse, é um livro que você come. Ele comeu aquele livrinho. Então você mastiga a palavra, você interioriza a palavra, você internaliza a palavra. Ela entra dentro de você. E é como acontece com qualquer alimentação. Ou então quando você lê um livro. Quando você lê um livro, aquela informação, ela entra no seu cérebro. Tem uma licença poética que diz que os olhos são as janelas da alma, né? Então, quando você está lá com a sua alma angustiada, ou alegre, esperançosa, triste, você está precisando de alguma coisa, você lê. A leitura, ela alimenta a alma, assim como a comida alimenta o corpo. Você tem esse hábito de leitura? Ler, e aí então entrar conteúdo como se você estivesse realmente se alimentando. Esse texto de versículo 11 diz que eu escondo a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que é esse esconder a palavra? Primeiro, e aí um pouquinho até de psicologia e fisiologia, né? Você no seu cérebro tem 2 espaços para armazenar a memória. Você tem aquilo que eles chamam de memória curta e aquilo que eles chamam de memória longa. Memória de curto prazo, memória de longo prazo. Então, todos nós estamos todo o tempo recebendo informações. Você está consciente ou inconscientemente enxergando tudo à sua volta. Você passa pela rua, tem lá um relógio, você viu as horas ali. Você pode nem entender que está aquele número na sua cabeça, mas ele foi guardado ali. Ou então alguém faz dá uma informação, e isso, aliás, é muito, muito comum quando fala de endereço e de número de telefone, né? Então você está lá, qual a rua? Ah, é a rua Avenida Paulista, 1314. Esse é o endereço que eu decorei, por isso que está na memória de longo prazo. Eu trabalhei nesse lugar há 15 anos, então decorei o número. É o endereço. Se eu falei para vocês agora e daqui a meia hora eu perguntar qual é o endereço, você não deve lembrar, porque a sua memória de curto prazo, nesse exato momento, ela está funcionando. Você repete, Avenida Paulista, 1314. Mas, se passar o tempo, você esquece, porque ela está na memória de curto prazo. O cérebro, ele descarta essa informação como não relevante, não útil. É que nem uma calculadora e um computador que guarda as coisas, quando você desliga, ele descarta. Quando você retoma, ele já não está mais ali. Eu sou do tempo da calculadora eletrônica e não tinha a chamada memória contínua. Então você fazia as continhas, desligava a maquininha, perdia tudo. Agora não, agora tem uma memória contínua. Então ela guarda o que você fez antes de desligar. E assim funciona o seu cérebro. Ele tem uma memória de curto prazo que vai esquecendo. E tem uma memória de longo prazo que vai guardando. A Bíblia não pode ficar na sua memória de curto prazo, senão ela não está escondida no seu coração. E como que você faz isso? Meditando
meditando na palavra. Então, Salmo 1 e 2. Ele fala, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quando você quer transformar curto prazo em longo prazo, você tem que meditar, você tem que repetir. E aí, na psicologia, lá tem a maneira cognitiva de fazer isso. Então, se você associar ideias, como as pessoas memorizam coisas e frases, você ajuda a sua memória quando você cria um caminho para decorá-la. Meditar na palavra, repetir, repetir. Então não é ler a Bíblia, ponto. Você tem que ler e guardar e repetir. Porque é assim que funciona na Bíblia, é assim que funciona na vida.